Olá, seja bem-vindo ao quarto bloco da quinta aula do curso de Astrologia Hermética do EADEPTOS. Então, vendo aqui os signos intermediários, então nós já vimos entre Áries e Touros, né, que é o Cavaleiro de Moedas, depois entre Touro e Gêmeos, que é o Rei de Espadas, e agora nós vamos ver entre Gêmeos e Câncer, que é a Rainha de Copas. Então, o que significa a Rainha de Copas dentro do tarô e dentro da Cabalá? A rainha representa a esfera de Binah, dentro de Copas, que é o naipe da água. Ou seja, ela vai ser a tomadora de conta, a restritora dentro da emoção, o próprio útero. Então a gente pensa naquela mãe que está tomando conta do filho, está tomando conta do embrião. Então ela vai cuidar dessa parte, cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar do emocional de quem está em volta. Pegando então a grande mãe, Binah, misturado com os elementos da água, da emoção. E na astrologia, como é que funciona? Então esse vai ser o período de transição entre Gêmeos, que inclui viagens, contatos, escolas e narrativas e principalmente a habilidade de comunicação, a palavra-chave, com Câncer, que é o signo da mãe, de tomar conta, de cuidar, de hospital, de maestro, etc. Ou seja, essa mescla de energias é o ponto alto do zodíaco na composição de qualquer coisa artística. Por isso que a gente chama, dentro do método do Myers-Briggs, de o compositor. Tá ok? Então vamos ver agora como é que isso funciona em cada um dos planetas. O Sol em Rainha de Taças, ou Copas, ele vai lidar com a essência do contador de histórias. Então vai ser uma pessoa que ela tem aquela facilidade geminiana de conversar, de arrumar amigo e tal, e também a facilidade de contar histórias e envolver as pessoas dentro do emocional. Ou seja, é uma pessoa que vai ter uma facilidade muito maior que a média de fabular ou de confabular, de contar histórias não só narrativas como um repórter, né? Então, quanto mais próximo de Gêmeos, mas essa facilidade se dá na arte de contar histórias, né? Narrar o que está intelectualmente descrito, né, o abstrato, ou quanto mais para o Câncer, mais isso vai se manifestar na arte da poesia, da música e do sentir. A mistura desses dois vai ter a canção, que é a letra, né, que é a parte intelectual, somado com a melodia. Então isso que a gente chama de a essência do compositor. O ascendente em Dama de Taças, ele trabalha com o contar histórias e a capacidade de fantasiar e compor diretamente ligada com o amadurecimento. Então é muito comum essa característica em desenhistas de fantasia, ou pessoas que vão lidar com teatro, cenários, ou se você tem, dependendo do seu mapa, um outro emprego, alguma outra coisa voltada para outras energias, mas tudo na sua vida vai estar ligado com essa ideia de fantasiar. A gente brinca e fala que é um pouquinho do ascendente do Calvin e Haroldo. Que a pessoa, nada na vida da pessoa que tem isso é chato. A pessoa vai ter essa facilidade de pegar qualquer coisa que é maçante ou pentelha ou chata e transformar através dessa fantasia dos contos em algo interessante. E aí o amadurecimento dessa pessoa vai estar muito ligado a conseguir transformar a sua vida em alguma vida muito mais colorida do que era antes. A Lua na Dama de Taças, ela aprofunda ainda mais essa qualidade de mãe contadora de histórias. Então, nas oitavas altas vão ser as pessoas capazes de fantasiar muito bem. E oitava baixas tem tendência a mentir e viver num mundo de fantasia. Mas direcionando muito bem isso para as oitavas altas, essa é uma das luas mais inseridas no contexto de arte, de você fazer narrativas, filmes, histórias, fotografias, moda e tudo aquilo que lide tanto com comunicação quanto com aspectos emocionais. Mercúrio em Rainha de Taças, ou Dama de Taças, ou Dama de Copas, aí a nomenclatura vai de autor para autor, a gente está padronizando aí em Rainha de Taças. Mas o Mercúrio nisso, ele está regendo uma parte dessa energia, porque ele trabalha na facilidade das formas. E aí nós vamos ter as formas geminianas, que é um regente, né? A facilidade do Mercúrio em Gêmeos com a facilidade de poesia e cantar e compor do Mercúrio em Câncer.
Então a qualidade do Mercúrio em Dama de Taças é a facilidade intelectual de você compor poesia, sonetos e qualquer coisa que esteja voltada para o lado emocional. O Vênus em Rainha de Taças, ele vai trabalhar muito com essas duas qualidades, tanto do Vênus em Gêmeos quanto do Vênus em Câncer misturados. Então no Vênus em Câncer a gente tem aquele Vênus de mãe, né, que nos homens dá aquela qualidade de buscar mulheres mais velhas para ter essa estrutura de mãe, e as mulheres procurarem homens mais novos para cuidar como se fossem filhos. Por um lado, quando mistura essas duas energias, ainda assim você tem a ideia de ter vários companheiros, ou a relação e gosto mais baseado na intelectualidade, porém ainda misturando esse aspecto maternal, esse aspecto de cuidar, né? Então o envolvimento emocional pelas histórias do companheiro ou da companheira. O Marte, em Rainha de Taças, ele vai lidar com duas qualidades ou defeitos aí, a gente vai ver dependendo da oitava alta, muito agressivo dessa ideia de avançar e conquistar do estilo geminiano e do estilo canceriano. Então, se no estilo geminiano você conquista e avança e gasta a sua energia sexual e de batalha para ter múltiplas parceiras ou parceiros que são frívolos e passam sem tomar conta ou de cuidado, o Marte em Câncer é o contrário, ele apaixona e cuida de família e luta para tomar conta da ninhada. Quando essa energia mistura, a gente tem aquela energia das pessoas que podem ter múltiplas famílias. Ou seja, ele vai ter famílias muito diferentes ou famílias em cidades diferentes ou em situações diferentes. Então não é simplesmente a pessoa que tende a ter a ideia de ter uma amante, mas ela vai ter uma família extra. Ou cuidar de algum grupo de pessoas a mais. Numa oitava alta, é a parte boa. Então ele é capaz de tomar conta de vários grupos diferentes e está ligado emocionalmente a todos esses grupos. E aí quanto mais para o Câncer vai, mais ele vai ter apego a um determinado grupo, até essa energia chegar em Câncer. Quanto mais para Gêmeos tiver, mais ele vai ter apego em espalhar e menor essa profundidade emocional envolvida. O Júpiter em Rainha de Taças é o famoso coração de mãe. O santo grau da taça, né, jupiteriana, ela está expandido tanto na base da comunicação quanto na base da emoção. Então são pessoas que nasceram e têm um dom natural, um grande benéfico para contar grandes épicos e grandes histórias fantasiosas. Então ele consegue envolver as pessoas, não pode ir para uma publicidade, uma narrativa, uma fábula, um conto ou qualquer coisa que lide com grandes emoções. A vida da pessoa nunca vai ser um tédio, porque ela vai estar sempre envolvida em grandes óperas, em grandes áreas. Se o Júpiter em Rainha de Taças é o grande coração de mãe, Saturno em Rainha de Taças é o grande coração de pai. Então ele vai pegar a responsabilidade de Saturno e aplicar na grande ópera, área e fantasia que é a Rainha de Taças. Então o Saturno em Gêmeos ele tem ali uma responsabilidade na educação, responsabilidade no cuidar, responsabilidade na comunicação e ensinamentos. E o Saturno em Câncer tem a responsabilidade da família. Então você misturando isso, você vai ter a responsabilidade daquele que educa. Ou seja, um excelente professor primário, ou alguém que cuida da educação básica, seja de filhos, seja de netos, seja de demolei, seja de grupos, seja dos seus jogadores de RPG, o que for. Mas é uma responsabilidade como educar. Então, ao contrário ali do Júpiter, de outra emoção, que normalmente a Rainha de Taças lida com esses aspectos mais de fantasia, esse aspecto de Saturno vai cuidar um pouquinho mais na arte de contar histórias que tragam uma responsabilidade da comunicação. Urano em Rainha de Taças, ele junta a facilidade de entender o que as pessoas estão pensando e sentindo, do Urano em Câncer, com a facilidade de criar formas e hobbies e entretenimentos originais de Urano em Gêmeos. Então essa mistura é excelente para designer de jogos, designer de tabuleiros, designer de histórias, ou pegar a intuição ou como ideal de vida, levar as pessoas através de uma fantasia. Então isso pode ser feito tanto numa oitava baixa de alguém que engana os outros e as leva para um campo de fantasia, quanto nas oitavas altas, que é a pessoa que consegue criar um jogo, um game, um RPG ou alguma história na qual ele vai trazer as pessoas para dentro de uma fantasia que vai facilitar a vida deles.
Eu sempre me lembro daquele filme A Vida é Bela. Se você puder, assiste. Que é um pai que vai com o menino para um campo de concentração e ele cria um universo à parte para a criança não ter esse sofrimento. Então, numa oitava alta, pode ser uma pessoa que ajude a cuidar do sofrimento de um povo, cuidar de uma pessoa, às vezes distrair um asilo, uma creche, ou lidar muito com esse sentimento de tomar conta, né? Então aí eu até posso fazer uma analogia. Então se Júpiter lá é o coração de mãe, Saturno é o coração de pai, Urano é o coração do avô. Netuno, em Rainha de Taças, por outro lado, é a espiritualidade com a fantasia. Numa oitava baixa, pode ser o que a gente chama um pouco de esquizotérico, que a pessoa tende a jogar sua espiritualidade para um reino mais fantasioso. Mas se ele tiver mais o pé no chão e souber e entender essa energia, ele é a pessoa que é capaz de criar aqueles contos zens, ou os contos que trazem uma moral, ou as grandes fábulas. Então, se Urano seria o grande coração do avô, Netuno é o grande coração da avó. Plutão, em Rainha de Taças, lida muito com a capacidade de superar crises. Então a gente percebe aí, na história do mundo, que essa época aconteceu por volta dos anos 20 e pouquinho, onde o mundo estava lidando com a criação do cinema e a Grande Depressão ao mesmo tempo. Então os meios de comunicação buscavam elementos para distrair e confortar o público. O desafio de Plutão em Rainha de Copas é justamente esse, puxar pelo emocional e por novos métodos de comunicação capacidades de vencer desafios emocionais. E com isso a gente completa o estudo da Rainha de Taças. Então, no próximo bloco a gente já vai avançar de Câncer para Leão. E aí a gente vai ter aí, meio da energia de mãe de tomar conta com a energia do rei. Isso está simbolicamente colocado no Cavaleiro de Bastões. Até o próximo bloco.